Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá! Olá! Boa noite! Boa noite, alunos! Como vocês estão? Eu sou o tutor Lucas e hoje vou estar aqui acompanhando a aula com vocês. Eu vou estar aqui mediando, de forma que eu estarei tirando as dúvidas de vocês no chat, né? Enviando a lista de presença, voltando ao final da aula para fazer algum comentário aí, né? As coisas que forem mais perguntadas por vocês. Bom, enquanto o pessoal não está chegando aí, eu vou me apresentar. Sou o tutor Lucas, sou formado em Engenharia Elétrica e atuo, né, respondendo vocês, né, na TS, tirando dúvidas, né, na parte também pedagógica, arrumando questões, corrigindo textos, etc. Bom, vocês podem mandar as dúvidas no chat durante a aula, que eu vou estar respondendo vocês, ou voltando aí no final para comentar, beleza? Então, em breve eu vou passar a palavra ao professor. E lembrando, é importante que vocês assinem a lista de presença, ok? Então, ela vai aparecer mais ou menos no meio da aula, uns 15, 20 minutinhos aí. Tá enviando ela no chat. Vocês preenchem ela com o seu nome, RA e o curso de vocês. Uma dúvida frequente seria o RA, né? É o número da sua matrícula, né? O número que você usa para acessar o seu Moodle, beleza? Mas caso porventura você esteja lembrando, não entre em desespero, tá? O nome completo aí já vai solucionar tudo isso da lista de presença, beleza? Então, agora eu vou passar a palavra ao professor e volto ao final da aula para conversar com vocês, beleza? Até. Olá, senhores, senhoras e senhoritas! Hoje vamos começar a revisão de topografia e georreferenciamento. Meu nome, Júlio César Tocacelli Colella, e vamos à revisão. Nós vimos durante o material anterior que nós temos o relato já da topografia há 4.000 anos antes de Cristo. É uma das mais velhas artes que o homem já utiliza. São utilizados para posicionamento, registro de ambiente, mas também podemos implantar um projeto usando esses dados. Os romanos utilizavam 3 instrumentos. Croma, dioptra e o chorobate. A cartografia nada mais é que o quê? A representação cartográfica de uma área. E os europeus fizeram a sua expansão marítima principalmente por causa da cartografia e da astronomia, utilizando quem? O astrolábio. Atualmente, os equipamentos que nós utilizamos para
para a topografia são quem? A estação total, o sistema de navegação global de satélites, o nível digital, laser de scanner e os drones. Equipamentos topográficos que nós temos: teodolito, a estação total, o nível, o sistema global de navegação por satélite e a fotogrametria utilizando drones ou veículos aéreos não tripulados, conhecido como VANTs. O sistema geodésico de referência, normalmente ele é utilizado para descrever as posições dos objetos. Quando é necessário, vamos identificar uma posição determinada, com principalmente o sistema de referência terrestre ou geodésico. Então nós vamos achar a posição daquele material. Eu, por exemplo, estou numa posição. Eu estando com o meu celular aqui, o meu celular vai estar marcando a latitude, a longitude, o UTM desse lugar. Então eu estou posicionado em um local do planeta. Formas da Terra. Nós vimos o seguinte, que a Terra ela é mais ou menos arredondada. Ela tem um formato de geóide. Mas mesmo assim, se vocês olharem a imagem da Terra realmente, vocês vão ver que ela não é um círculo completo. Ela tem protuberâncias em sua lateral. Então, damos o nome de geóide. E nós utilizamos um mapa para representar a superfície terrestre. Mas, como falei também numa das aulas, mas os polos, professor, como é que eles estão juntos? Ficou muito próximo. Aí nós temos que passar para representar algo redondo em uma superfície plana. Então nós vamos deixar a Terra plana. E com isso nós vamos usar cálculos matemáticos chamados de elipsoides de revolução. Ou seja, vamos transformar um triângulo que é lá no final, nos polos, em um quadrado. E isso aí facilitar a nossa vida na hora de nós colocarmos um mapa em formato plano. Temos o sistema UTM, que é o principal utilizado nos levantamentos topográficos. Segue características como projeção conforme, cilíndrica, transversa e secante. Permite o posicionamento em qualquer ponto terrestre. Ah, latitude e longitude também faz isso, professor Júlio? Faz. Mas um dos mais oficiais que nós temos, que tem uma qualidade muito superior, é o nosso amigo UTM. No Brasil, nós temos 8 fusos do sistema UTM, que variam do 18 ao 25. Paranavaí está no fuso 22 e Cuiabá no fuso 21. Como que eu vou fazer a planimetria? Normalmente é uma posição planimétrica através do levantamento planimétrico. Parece uma cacofonia, mas é isso mesmo. A posição planimétrica ela só vai ser feita quando eu estou fazendo esse levantamento. Principais conceitos da planimetria que são métodos de medições horizontais, ângulos horizontais, a orientação, ou seja, norte, sul, leste, oeste, sudeste, sudoeste. Então são essas orientações e todos esses valores que vocês vão adquirir aqui, você vai colocar onde? No memorial descritivo, que tem que ser muito bem descrito. Não esqueçam disso, pois pode dar muito problema se você fizer alguma coisa de errado, como existem vários problemas que daí vão acabar até na justiça. Temos um método direto, ou seja, você vai percorrer aquele caminho, vai passar por áreas retas, bonitas, e vai passar por penhascos íngremes, desfiladeiros, vai passar por área de mangue. Então, nós temos que fazer isso utilizando o diastrímetro, também conhecido como trena. Cuidado ao avaliar essas projeções. Por quê? Nós vamos utilizar as balizas. Então, vou colocar uma baliza aqui, vai colocar outra baliza lá e vou passar o quê? Essa trena entre as duas balizas. Quais são os erros que eu posso ter nessa medição? A verticalidade da baliza, ou seja, ela não está em 90 graus com o solo, erro de catenária, erro do comprimento nominal da trena e erro da horizontalidade do diastrímetro. Então temos que tomar muito cuidado na hora da medição. Também temos o método indireto, muito mais fácil. Ou seja, é obtido por visadas. Então agora nós vamos utilizar aqueles equipamentos, o teodolito, a estação total, no qual eles vão me dar vários dados, que eu vou usar, por exemplo, na taquiometria.
O que eu preciso na taquiometria? Para eu saber a distância horizontal, eu tenho o ângulo zenital multiplicado por seno ao quadrado 100 vezes o fio superior mais o fio inferior. O que é isso? Como eu falei para vocês, na régua vai ter as posições e vai ter o fio com o número dele. Você vai fazer um menos o outro, multiplicado pelo seno do ângulo zenital, e você vai ter quem? A distância horizontal daquelas duas posições. Medição eletrônica de distância, que é feito com estação total, facilita muito mais. Eu não preciso ficar fazendo esse cálculo. A própria estação total faz para mim. Ou eu posso usar o sistema de navegação global. O que eu vou fazer? Eu vou numa posição, chego nela, pum, já vai me dar o TM e a altitude. Vou para a próxima posição, pum, marco o TM, altitude. Uma altitude menos a outra, eu tenho a planimetria daquela região. Como que eu faço essa medição? Utilizando ângulos horizontais. Eu posso fazer por ângulos internos, ângulos externos e deflexão, ou seja, utilizando ângulos próximos a 90 graus. Qual que é a facilidade deles? Dependendo da área que você vai percorrer, um é mais fácil do que o outro. Isso aí vai depender da área que você vai percorrer, que nós vamos falar daqui a pouco. Tá? Os ângulos verticais podem ser relacionados com o movimento da luneta que vocês vão ter ali na sua estrutura. Os ângulos podem ser de origem do horizonte, no qual recebe o nome de ângulo vertical, que é de 0 a 90 graus, ascendente ou descendente. Ou o zênite, que daí é o quê? É o ângulo zenital, ou seja, 360 graus. Então você vai ter o ângulo zenital mais o ângulo de horizonte. Ângulos de orientação são relacionados ao alinhamento da área mapeada em relação sempre ao norte. Gente, nunca esqueça, na hora que você fizer os seus mapas, sempre coloque para onde é o norte. Não importa o mapa que você esteja fazendo, se é um desenho no papel, com um desenho, coloque para onde é o norte, para facilitar a visualização daquele material. Nunca esqueçam disso, fica a dica para vocês. Os ângulos de orientação utilizados são o rumo e o azimuth. O memorial descritivo, ou seja, depois que você fez tudo aquilo lá, agora você tem que fazer um documento. Que é esse documento que vai ser colocado, por exemplo, no registro de imóveis. Ou numa divisão de lotes que você vai estar fazendo. Então você vai ter que o quê? Citar o nome do proprietário, a localização desse imóvel, uma localização, um ponto central, o nome da propriedade, as dimensões do lote, através principalmente do perímetro, distância, ângulos no caminhamento que você fez, nome das confrontantes de cada trecho, ou seja, confrontou com propriedade tal, andei 40 graus a norte, confrontou com a estrada Tucupira, foi 25 graus sul e assim por diante. Você vai passando essas posições descritas, tem que ser escrita. Além de você ter o mapa, isso tem que estar escrito. E, no final, a área total desse polígono é de tantos metros quadrados ou hectares. Lembre-se disso. O Sistema Internacional de Medida é somente metros quadrados ou hectares. Métodos de levantamento planimétrico. Quais são as fases que nós temos que tomar muito cuidado? O planejamento e seleção dos métodos de aparelhagem, o apoio topográfico, levantamento dos detalhes que nós temos ali naquele material, cálculos e os ajustes que nós vamos ter que fazer para a entrada naquela área, fazer o original topográfico, ou seja, ir lá pegar os dados. Com esses dados vamos fazer o desenho topográfico e, por final, o relatório técnico, que é o trabalho final que nós vamos entregar ao a pessoa que pediu esse trabalho. A altimetria, nada mais que metros e instrumentos empregados no estudo do quê? Da representação do relevo. Tá? Cota é a distância ao longo da vertical de um ponto até um plano de referência qualquer. Então você está nesse ponto, você vai medir a altitude de um ponto até o outro. Altitude ortométrica é a distância agora na vertical de um ponto de superfície da física da Terra até a superfície altimétrica, ou seja, nível médio dos mares.
Por isso que quando nós fazemos os trabalhos, nós estamos numa cidade tal a 462 metros ao nível do mar. Estou numa cidade a 80 metros do nível do mar. E assim por diante. Pode ser feito o nivelamento geométrico, pode ser feito o trigonométrico, o taquiométrico, barométrico e o mais utilizado hoje em dia, o GNSS. Como que eu vou representar esse relevo? Eu posso representar ele em forma de perfil, pontos de contatos e as curvas de nível. O geoprocessamento. O que é o geoprocessamento? É simplesmente a palavra geo, que significa terra, e processamento, que é processar informações. Ou seja, eu vou processar as informações que eu consigo adquirir da terra e com ele fazer o levantamento de dados. São técnicas normalmente matemáticas e computacionais para o tratamento dessas informações. Ou seja, vai ser feito uma análise desses dados. O que eu vou ter de saída desses dados depois de analisados? Mapas convencionais, ou seja, um mapa de um estado, um mapa, por exemplo, da área de vegetação, quais são os tipos de vegetação que eu tenho, quais são os tipos de comércio que eu tenho, quantas ruas eu tenho na cidade e assim por diante. Relatórios. Agora, isso que eu acabei de falar em mapa, em texto. Tá? E arquivos digitais, que é você, por exemplo, abrir o site de algumas prefeituras que tem o SIG, Sistemas de Informação Geográfica. E lá você vai clicar em cima de um determinado ponto e ele vai te passar alguns dados que são possíveis para passar para a população. Outros dados vão ficar guardados dentro da prefeitura. Por qual motivo? Nós temos um motivo de legislações que não deixam ser entregues muitos dados abertos à comunidade. Como que eu vou aplicar esse material? Políticas públicas, saber onde é que eu vou fazer um hospital, onde é que eu vou fazer uma escola, onde é que eu vou fazer uma creche, onde é que eu vou fazer um estádio, um ginásio. Então, isso daí é muito importante. Como que vai ser utilizado isso? Normalmente com pesquisas na área. Essas pesquisas vão ser colocadas no mapa e eu vou ter essa estrutura. Planejamento e monitoramento ambiental, saber quais as áreas de área de preservação ambiental, reserva florestal legal, reservas do patrimônio nacional e assim por diante. Agricultura, saber quanto que a minha área está produzindo. Não a área inteira, média, mas saber cada metro da minha propriedade está produzindo. E com isso saber o quê? Fazer a aplicação de corretivos pontuais. Em vez de eu aplicar uma média em todo o local, eu vou aplicar pontual. E obras civis também. Ou seja, calcular uma área, verificar se aquela obra civil vai ser funcional ali ou não. Pontes, saber quais são as duas posições da ponte e saber como que está funcionando, como que elas vão se encaixar. E o sistema de informação geográfica? É um conjunto integrado de elementos interdependentes estruturados de tal forma que esses possam relacionar para a execução de uma determinada função. Isso começa em 1854 com uma sobreposição de mapas, principalmente de doenças, e com isso facilitou para a saúde na Inglaterra como que eu deveria tratar os doentes, aonde eu tinha mais doentes. O que eu tenho que fazer nesse local? Aqui tem menos doentes, eu preciso ter uma atenção maior? Ou aqui que não tem nenhum? O que eu devo fazer para continuar protegendo aquela população daquele local? Então, para isso que serve o sistema de informação geográfica. Mas para montar esse equipamento de informação geográfica, notem, eu preciso de equipamentos, hardware, tá? Preciso dos dados. Esses dados vão ser jogados dentro de um software que está dentro desse hardware. Vou precisar de uma pessoa que seja capacitada, como você que está aí do outro lado, que vai pegar esses dados e verificar o que nós vamos poder tirar de informações. E sempre utilizando métodos, ou seja, eu sempre vou ter que estar utilizando algum tipo de metodologia que possa ser replicada em qualquer lugar para aquele determinado fenômeno que você está analisando. O que seria fenômeno, professor Júlio? Como eu falei da agricultura, você está fazendo a colheita. Aí com esse dado da colheita você vai conseguir saber quanto que você tem que adubar em cada posição. Quantas crianças tem num bairro? Ou com essa quantidade de crianças, posso abrir uma creche.
Então, é isso que nós vamos ter que ter. Que método que você vai utilizar para saber se vai ou não abrir aquela creche, se vai ou não ter que adubar aquele local. Então, por isso que nós temos que trabalhar sempre com métodos, e métodos que estão cientificamente comprovados. Outras aplicações do SIG para órgãos públicos, tanto nível federal, estadual e municipal, institutos de pesquisa, empresas de prestação de serviço como água, energia, recursos naturais e as empresas privadas para ter dados da sua posição. Empresas privadas aqui nós podemos colocar até produtores rurais também, tá? Não é somente empresas. Dados espaciais. Nós temos a estrutura vetorial, o ponto, a linha, o polígono, as estruturas matriciais e raster e a comparação entre essas duas estruturas. Então, vetorial seriam linhas, o ponto é uma posição aonde está aquele material. A linha é uma estrutura que liga entre dois pontos. O polígono são várias linhas que fecham uma área. A estrutura matricial ou raster, ou seja, são pontos um do lado do outro que vai determinando cada coisinha naquele ponto. E quando nós temos que comparar o matricial com o vetorial, qual que é o mais útil para aquela posição? Ou seja, eu tenho que verificar qual dos dois eu vou utilizar para representar aquele mapa. Principais dados geográficos. Então eu vou ter os mapas temáticos e cadastrais, vou ter as redes e os modelos numéricos de terreno, que é o principal de todos que nós utilizamos, que é o que eu chamo normalmente de mapa quente, que a gente fica sabendo aonde tem menos, aonde tem mais, qual que é a sua concentração. É como eu falei, o mapa da previsão do tempo. Onde está mais calor? Onde está mais frio? Vai chover aqui, vai chover lá. É esse mapa aí. É um exemplo que nós podemos utilizar de modelos numéricos de terreno. Quando nós falamos de sensoramento remoto, é simplesmente a coleta de informações de um elemento ou posição, área geográfica por um equipamento que não esteja em contato físico ou íntimo com o objeto ou fenômeno que nós estamos estudando. E o produto normalmente é o quê? Uma imagem ou uma fotografia. Nós podemos fazer principalmente utilizando radiação eletromagnética. É o que está acontecendo aqui com a gente. Tudo que nós estamos vendo é radiação eletromagnética. Então, a James Clark, ele conseguiu verificar que as ondas eletromagnéticas, elas vão se deslocar no espaço a essa pequena velocidade aqui de 300 mil quilômetros por segundo. Todos os elementos que estão acima do zero absoluto, ou seja, 273 graus negativos, sempre vão emitir uma energia eletromagnética. Sempre vão fazer alguma emissão de energia. Então, Isaac Newton verificou que nós podemos decompor essa energia em um prisma. Na verdade, ele varia de uma ordem de 10 a menos 6 micrômetros. Então, nós vamos ter um comprimento de onda bem pequenininho, que microscópio nós vamos ter que utilizar para... Se pudesse olhar a onda aqui na nossa frente, nós teríamos que usar um microscópio. Mas nós podemos ter ondas de rádio que vão ter o quê? 100 metros. Então, isso quer dizer uma onda enorme de 100 metros. Por isso que nós conseguimos pegar rádio a longas distâncias. As mais utilizadas dessas espectros eletromagnéticos são a luz visível, o infravermelho próximo, o de ondas curtas, o médio, o termal e o micro-ondas. A radiação solar, ela incide sobre todo o terrestre. Então, ela é uma das principais fontes de radiação. E tais fenômenos que nós vamos verificar para verificar essa radiação são esses três: reflectância, transmitância e absorção. Reflectância é a propriedade do objeto refletir a luz que ele está recebendo. Tá? Então isso é feito pelos fatores de reflectância. Então, aqui, por exemplo, vocês estão enxergando o quê? Vermelho. Então, a luz está chegando em mim. Está sendo absorvida alguns comprimentos de onda aqui, mas está sendo refletido o quê? O vermelho, aí para vocês verem. E o pretinho aqui? O que a gente estudou quando viu o IARTES? O preto é o quê? A ausência de cor, ou seja, todos os comprimentos de onda estão chegando, e não estão aparecendo. E o branco? O branco é o quê? É a emissão de todos os comprimentos de onda. Então, lembrem-se sempre disso, da reflectância.
Aplicações que nós temos desse material, principalmente para saber os recursos da Terra, como, por exemplo, qual que é a vegetação, solos, minerais, rochas, águas, infraestrutura urbana e até mesmo características atmosféricas, o tempo. Sensores remotos. Eu posso classificar eles dependendo da fonte de energia. Os passivos, eles não possuem a sua própria radiação. Nós não brilhamos. Então, nós pegamos a energia de outros materiais que brilham e refletimos essa energia. Já o ativo, opa, esse sim, possui a sua fonte de radiação. Olha o exemplo aqui. Né? Então, esses LEDs estão fazendo a radiação e transmitindo para a câmera captar e mostrar aí para vocês. Dentro disso, nós temos a resolução espacial, espectral e a radiométrica. Cada uma com um tipo de sensor, que vai distinguir, por exemplo, objetos, no caso da espacial, espectro, no caso, comprimento de onda. Eu não vou saber quem que é o objeto, eu sei que é aquele comprimento de onda. Aí, o que vai acontecer? Quando eu tenho tal comprimento de onda, eu estou falando de tal tipo de objeto. Então, vamos ter esse tipo de análise. E a resolução radiométrica é a capacidade de discriminar a energia que está sendo refletida pelo material. Quando nós vamos falar agora de satélites, os satélites vão estar fazendo essa radiação. Mas como que eu posso classificar os satélites? Então eu posso classificar os satélites no formato militar, científico, de comunicação, meteorológicos e de recursos naturais. Dentro dos satélites, um dos equipamentos mais utilizados é o GNSS, que é o Sistema de Navegação Global por Satélite. Conhecemos carinhosamente de GPS, mas já aviso, o GPS é este aqui que foi feito por um projeto norte-americano da Marinha, junto com a Força Aérea, utilizando o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E deram o nome de GPS. Temos outros sistemas hoje que estão circundando o planeta Terra. Então o GPS é esse material. Sistema de navegação. Como que é feito esse material? Como que é feito o GNSS? Normalmente o quê? São sinais de rádio que são transmitidos pelos satélites que está mostrando a sua posição ali no globo terrestre. Qual que é o seu principal objetivo? É esse sinal de rádio transmitido por vários satélites, dando tridimensionalidade para você, atendendo a toda a porção do globo terrestre, então não fica nenhuma parte do globo terrestre sem sinal de GPS. Né? Em qualquer condição meteorológica, pode estar aquele sol escaldante, aquele céu de brigadeiro, aquelas nuvens escuras, aquele temporal vindo, o seu GPS tem que estar o quê? Funcionando e passando dados para você. Não importa se eu estou fazendo de manhã, à tarde ou à noite, ou de madrugada, ele também vai ter que o quê? Passar os dados. Ou seja, não tem uma hora que não tenha esses dados disponíveis ao usuário. O segmento espacial está relacionado aos satélites que estão em órbita. São quantos satélites? 24 satélites. Distribuídos 4 satélites em cada plano, numa altitude de 20.200 quilômetros. Não são metros. Tá? Essa configuração garante o mínimo que seja visualizado em todas as partes da Terra. Física. Ou seja, o geoide. A aerofotogrametria, ou seja, é a foto feita por aviões, ou hoje, no nosso caso, principalmente com drones. É a arte, a ciência da tecnologia de obter informações de confiança sobre objetos e do meio ambiente, com o uso de processos de registro, medições e interpretações de imagens fotográficas e padrões de energia eletromagnéticas registrados. Ou seja, ele trabalha com a mesma coisa que o satélite trabalha, com reflectância. Divide-se em fotogrametria métrica, que vai ter o quê? Medições de fotos e fontes. E a fotogrametria interpretativa, que eu vou reconhecer essas fontes como uma árvore, um carro, uma pessoa, uma casa, um morro, um plano. Então é ali que eu vou reconhecer isso daí. Estereoscopia, já deixo aquele aviso. Como o meu professor de topografia falava, se não doer essa parte aqui do seu corpo, você está fazendo errado. Tá? Por quê? Nós utilizamos um paraestereoscópio. Então, um olho nosso, ele te dá horizonte e altura. E o outro olho te dá o quê? Profundidade. Quer um exemplo? Uma pessoa que perde um olho.
Já prestaram atenção que ela não pode dirigir carro? Porque ela perde a profundidade. Então imagina, é como se essa pessoa que perdeu o olho estivesse olhando sempre o quê? Uma foto. Ela está enxergando uma foto. Mas, professor Júlio, o senhor tampou o seu olho agora ali, mas eu continuo, eu sei ainda que tem uma profundidade. Quem sabe é teu cérebro por um determinado tempo. Depois desse tempo, tchau, tchau, profundidade. Então, tomem muito cuidado. O que faz o paraestereoscópio? Você vai colocar duas fotos aerofotogramétricas que elas normalmente, uma parte das fotos, elas se sobrepõem. Você vai colocar um aparelho e você vai olhar ali. Sem brincadeira, gente. Vocês vão enxergar em 3D. Como se vocês estivessem voando naquele local. Vocês conseguem calcular até a altura de árvore. Só que quando você sair disso daí, você vai estar com uma dor de cabeça aqui atrás, que é a área da... Por que eu falei que aqui atrás? É a área da visão. Você vai sair com uma dor de cabeça porque você vai forçar, você vai ter o paraestereoscópio em cima do paraestereoscópio. Você sai doendo a cabeça. Só um aviso. Não aconselho a tomar remédio para dor de cabeça. Deixa passar. Porque isso daqui, se você tomar, pode afetar uma outra posição. Isso aqui passa rapidamente. Mas enquanto você está fazendo, vai doer aqui. Tá? E como eu falei, se não doer, está errado. Então nem tome esse remédio para poder fazer também. E na aula de revisão, nós vimos na unidade 1 a introdução à topografia e os sistemas de referência, no qual nós vimos introdução à topografia, geodésia e o que era cartografia. Já na unidade 2 vimos planimetria e altimetria. Na unidade 3 vimos mais basicamente geoprocessamento, sistema de informação geográfica e o sensoriamento remoto, sendo as subunidades a introdução ao geoprocessamento, a história dele, como que eu faço um sistema de informação geográfica e o sensoriamento remoto, qual que é o padrão que deve ser feito. E na unidade 4, vimos o Sistema Global de Navegação por Satélite e o georreferenciamento. Vimos o GNSS e como que nós utilizamos toda essa estrutura para fazer quem? O georreferenciamento. Gente, não existe triunfo sem perda. Não há vitória sem sofrimento. Não há liberdade sem sacrifício. Então, o que vocês estão fazendo agora, estou perdendo um tempo que eu devia estar com a minha família, que eu podia estar numa festa, estou aqui sofrendo, o meu celular não pega direito, que eu não consigo trabalhar, meu notebook está com problemas. Você está se sacrificando para fazer, de vez em quando você está utilizando outros recursos que era para você utilizar para aquela posição, para isso. Para que você está utilizando isso? Para você avançar na sua vida acadêmica, para você se tornar um melhor profissional. E o geoprocessamento é uma área excelente para trabalhar nas engenharias e na arquitetura. Beleza, gente? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do nosso curso. E até uma próxima oportunidade, senhores, senhoras e senhoritas. Opa! Bom, gente, voltando aqui. Essa aula é incrível. Aprendi muito tanto quanto vocês, né? A gente acompanhar a aula e revisar o conhecimento. Bom, eu estive aí no chat, né? Mandei algumas coisinhas aí para vocês. E dei aquela interagida. Bom, agora não teve uma dúvida muito frequente para abordar no final da aula, né? Acredito que é uma aula tranquila, muitos vão assistir ela de forma assíncrona, né? Vão ver ela depois de ser lançada, e outros estão acompanhando aqui, inclusive parabéns a todos que estão acompanhando essa aula ao vivo, né? De extrema importância, né? Você tá aqui ao vivo para poder se comunicar, trocar, né, uma ideia com o professor, ter aquele contato, mas para quem está acompanhando, né, posterior à gravação da aula, não se preocupem, a gente está aqui nos canais da TES para tirar as dúvidas de vocês, e o professor muitas das vezes ele deixa o e-mail dele durante a aula para responder, né? Bom, então é isso, gente. Desejo a todos uma
boa noite. Qualquer dúvida, entre nesses canais aí, que a gente vai estar respondendo vocês. Não esqueça de assinar a lista de presença, lembrando que nela você avalia a aula e escolhe o tema da próxima aula. Beleza? Então, vamos nos ver aí mais vezes. Pode apostar que sim. Então, uma boa noite e tchau, tchau.